Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje, eu irei dar continuidade ao assunto que eu já venho abordando há 2 vídeos atrás, né? Esse aqui trata-se da parte 3 desse assunto e venho tratando do potencial de ação, que é um assunto propício da neurofisiologia. Então, nesse vídeo aqui, eu irei falar sobre as fases do potencial de ação, certo? É de suma importância para o entendimento desse vídeo você assistir a parte 1 e a parte 2, onde a parte 1 eu dou abordo umas considerações gerais sobre o assunto, e na parte 2 eu venho falar sobre o transporte da membrana, que é de extrema importância para o entendimento desse assunto aqui. Então, tratando-se das fases do potencial de ação, a primeira fase desse potencial é a chamada despolarização, certo? Então, o que é que acontece durante essa fase? Nessa fase, o que ocorre é a entrada de íons de sódio na célula, certo? Sabemos que o sódio ele está concentrado no meio externo à célula. Então, quando ocorre a entrada desse sódio na célula pelo processo de difusão simples, assunto abordado anteriormente, então ocorre aí uma despolarização. Porque o que é que acontece? No interior da célula, certo? Vai ocorrer a quantidade maior de cargas positivas, certo? E no exterior, a quantidade maior de cargas negativas. Então, o potencial da membrana, nesse período de despolarização, ele passa a ser positivo, tá? Então, essa é a primeira fase do potencial de ação. Tratando-se da segunda fase do potencial de ação, temos aí a repolarização. E aí, o que é que acontece na repolarização? É quando ocorre a saída de íons de potássio. Sabemos que o interior da célula, ele encontra-se, há ali uma concentração maior de potássio. Então, quando ocorre a saída desses íons de potássio para fora da célula, vai ocorrer também a saída de íons de sódio. Esse íons de sódio, ele irá sair em virtude da bomba de sódio-potássio. E aí você me pergunta, Carla, então nesse período a célula volta ao seu estado de repouso, né? Já que no estado de repouso a célula tem o seu meio interno negativo e o meio externo positivo. Não, na verdade o que ocorre é que na fase de repolarização há a saída de forma intensa de cargas positivas, né? Sendo essas cargas íons de sódio e potássio. Então, o meio interno ele não fica simplesmente negativo, ele fica mais negativo do que quando a célula está em estado de repouso, certo? Então, tratando-se da terceira e última fase do potencial de ação, aí temos o repouso, ou seja, as condições normais de repouso, né, encontradas na membrana celular antes da mesma ser excitada e despolarizada. E aí, quanto tempo dura todo esse processo, minha gente? Isso dura cerca de 2 a 3 milésimos de segundo na grande maioria das células excitáveis que são encontradas no nosso corpo, certo? Mas algumas células excitáveis apresentam sim um processo de potencial de ação bem mais longo do que outras, tá? Então, células musculares cardíacas, por exemplo, elas duram cerca de 0,15 a 0,3 segundos. Aí você me pergunta, tá, Carla, isso aí eu entendi. Mas o que são essas células excitáveis? As células excitáveis, elas são justamente aquelas que são responsáveis por todo o processo de informação no sistema nervoso. Ou seja, são os neurônios, certo? Então, gente, aí está
as questões básicas das fases do potencial de ação. Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, podem entrar em contato comigo através do meu Facebook. Eu vou deixar o link embaixo no comentário do vídeo, tá? Quem não tiver Facebook, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, onde o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.